mas agora quero dizer para você como que eu consigo olhar para aquele paciente sem ter que fazer igual o Dr. Hammer fazia, um encefalograma para perceber qual é a área afetada desse paciente. E para isso, a gente vai precisar vincular com uma outra teoria, que é a teoria que foi desenvolvida pelo Patrice, né? O Patrice, que é um osteopata, e foi desenvolvida também pelo Daniel, que era um fisioterapeuta, e eles dois juntos conseguiram desenvolver uma técnica, uma ferramenta que a gente usa muito e que eu sei que vai ajudar muito nos seus atendimentos, que é a microfisioterapia, que ela faz com que você consiga perceber no paciente quais são as áreas que estão afetadas, por que os sintomas dele estão acontecendo naquele momento. Então, juntando um ponto que nós temos, que são os folhetos embrionários, junto com o processo da microfisioterapia, nós temos aí ferramentas que possam realmente transformar os seus pacientes. Mas o que eu descobri na minha jornada é que não vale só a gente ter essas técnicas, ter feito formações e formações que possam trazer esse embasamento, mas sim saber usar nesse condicionamento. E por isso, então, agora, depois de ter explicado para vocês um pouquinho desse ponto, eu quero falar, então, qual é o tecido mais afetado pelo paciente ansioso? O paciente ansioso, ele é um paciente com algumas particularidades. Por exemplo, quando você vai atender um paciente ansioso, esse paciente, ele quer um resultado imediato. Ele quer algo que seja visto e sentido no mais rápido possível, porque ele já é ansioso. Ele tem essa necessidade de ter com ele algo prático. Ele precisa de uma coisa que seja prática, que ele consiga colocar. Você termina o atendimento com ele e em seguida ele vai precisar colocar aquilo em prática e perceber se resultou ou não. Por isso, quando eu estou dando a formação para os terapeutas que são formados por mim, eu sempre falo, se é um paciente ansioso, eu tenho que trazer ferramentas para eles imediatas, que possam ajudar, mas também consciência do que aquelas ferramentas são capazes realmente de fazer e o que ele precisa fazer para realmente chegar a um processo de cura, tá bem? Então, isso é sempre muito importante. Mas, como eu estava dizendo, o paciente ansioso, ele já entra no consultório, seja um consultório presencial, seja um consultório online, né, seja virtual, no mundo virtual, ele já chega com essa impaciência dentro dele. Quiçá, esse paciente vai ter uma crise antes de ser atendido por você. O coração dele vai ter acelerado, ele talvez não vai ter dormido direito de noite, ele vai estar impaciente, ele vai estar com a expectativa muito alta em relação a isso. Mas todo esse cenário está muito relacionado com o tecido que está afetado por esse paciente. A ansiedade de toda é um dos tecidos que mais faz com que um paciente possa entrar em ansiedade, é quando ele passa no processo de trauma relacionado a dois. Eu vou trazer dois até, mas vou falar primeiro de um: sobrevivência. Ele passou por um estado de sobrevivência. O estado de sobrevivência, por exemplo, que é um dos tecidos que a gente está falando, ele vai levar facilmente um paciente a desenvolver ansiedade do tipo burnout, de estafa. Ele vai levar esse paciente a levar um esgotamento físico e mental. Ele vai levar esse paciente a acreditar que ele já não é mais capaz de dar conta da própria vida. Vai levar esse paciente a entrar num estado de caos, onde a mente dele evolui muito rápido, ele não tem pensamentos muito acelerados, ele não consegue dominar. Vai levar ele a um estado de procrastinação, porque tem tanta coisa para fazer que ele não consegue se concentrar numa coisa só. E tudo isso está dentro do folheto da sobrevivência. Porque o folheto da sobrevivência ele vai trazer alguns sintomas físicos também para esse paciente. Quais os sintomas físicos que a gente pode esperar de um paciente com ansiedade relacionada a esse sistema, que esteja vivendo um estado de sobrevivência, que esteja passando por uma situação em que ele está dando o seu melhor, em que ele está no seu limite, que ele não está mais conseguindo fazer nada, ele não está conseguindo pensar direito, que ele está impaciente, que ele está querendo resultado, que ele está perdendo o relacionamento dele, que ele talvez está perdendo o emprego dele, que talvez ele esteja passando por um processo em que ele já não sabe mais o que fazer. Uma pressão familiar vindo de um lado, a pressão do trabalho vindo do outro, e ele totalmente no meio de um caos. Como que a gente consegue ajudar esse paciente? A gente vai ver esse paciente, facilmente ele vai estar com problemas respiratórios. Às vezes ele fica com gripes seguidas, né? Eu tive uma paciente minha, que a gente terminou o tratamento a semana passada, e todas as semanas, gente, todas as semanas que ela vinha ser atendida, até a gente conseguir entrar num processo de cura mesmo, ela vinha constipada, gripada, com a sinusite atacada. E bastava ela falar de alguns assuntos que a sinusite dela começava
a atacar e ela tinha crise de tosse, de espirro e coçava o nariz no meio do atendimento. E eu sabia já, a gente está falando de um estado de sobrevivência. Então, se ela está com estado de sobrevivência, o sistema respiratório dela vai dar sinal, mas não é só respiratório. É uma pessoa que vai ter crises de irritabilidade, que vai se sentir muito mais colérica, com o seu sistema nervoso alterado. Por quê? Porque vai alterar o fígado dela. Então, a própria forma do fígado dela se reagir vai ser diferente. Por quê? Porque ela está passando por um estado de sobrevivência. Além do fígado, ela vai ter o pâncreas. O C12 dela vai estar ali ativo também. E vai estar fazendo com que ela tenha um sentimento de isolamento, uma dificuldade de acreditar em si, um processo de isolamento mesmo, sabe? Achando que as pessoas estão olhando para ela e estão sobrecarregando, não estão ajudando ela, não estão vendo o esforço dela, dores lombares. Tudo isso está relacionado ao escudo da sobrevivência. É um escudo que é muito importante a gente falar, porque os pacientes com ansiedade, eles vão desenvolver isso. Então, qual é a sua função, terapeuta? Como que um terapeuta olha para esse paciente, percebe, né, que ele está passando por um processo de sobrevivência e conduz esse atendimento? Eu, para conduzir esse atendimento, eu tenho que ter certeza desse tecido. Então, para eu fazer essa certeza, para eu ter essa certeza de qual foi o tecido atacado desse paciente, eu vou primeiro perguntar quais os sintomas físicos que você tem durante a crise e os sintomas físicos que se perduram durante a semana. Porque durante a crise de ansiedade, o paciente vai ter uma quantidade enorme de sintomas. Os sintomas deles vão conseguir dizer para você qual é a situação que ele está passando atualmente e que ele não está conseguindo resolver. De verdade. Vai parecer até. Eu tenho alguns pacientes que dizem para mim: nossa, parece que você está lendo a minha mão ou está sabendo da minha vida, mas não é isso, é porque a gente olha e o corpo fala, né, terapeuta? O corpo está falando para a gente o que está acontecendo. Então, quando eu olho para esse paciente, eu olho e falo assim: ok, quais são os sintomas que você tem? Imagina que ele fale dor de garganta, imagine que ele fala para mim que ele não está conseguindo respirar direito, a respiração dele está baixa, aquela respiração que sabe? Que quando entra em crise de ansiedade, fica de um lado para o outro, que não está conseguindo falar, às vezes trava a garganta dele, está sentindo ali quase que um transtorno disfórico pré-mandibular, ou seja, a mandíbula dele está travando. Quando o paciente fala isso para mim, automaticamente eu olho e falo: calma. Então, esse paciente está passando por um conflito. Qual o conflito que esse paciente está passando nesse exato momento? A dor de garganta, ele vai trazer para a gente a referência de que ela não está conseguindo processar a informação, de que ela não está conseguindo falar o que ela pensa, que ela está tendo que guardar para ela, e ela está guardando há tempo demais. Então, ela está ali querendo pôr para fora aquela informação, mas ela não está conseguindo ver jeito de pôr para fora. E talvez porque ela não está sendo escutada. E, ao mesmo tempo, eu vou ver os outros sintomas que ela está tendo. Então, ela está lá dizendo para mim que está com taquicardia, que está com dor de garganta, que está com pensamentos acelerados. Eu vou falar, peraí, num sistema geral, a gente tem aqui alguns tecidos afetados. E agora a gente vai ter certeza, aí a gente vai com a técnica ter certeza com esse paciente, para ver o que está acontecendo e não só para poder desativar esses gatilhos, que essa é a parte mais importante do teu trabalho como terapeuta. Mas se eu não consigo olhar a raiz emocional por trás dos sintomas, vai acontecer comigo como acontece com vários profissionais.